Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de trazer novamente aqui para conversar com a gente a Patrícia Costa. Ela é economista e supervisora de preços do DIEESE. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que você aí de casa acha que sabe o que é. A gente vai falar sobre cesta básica. Patrícia, muitíssimo agradecida por despender seu tempo com a gente. Essa entrevista veio do nosso bate-papo em off antes da gravação passada e desde então esse assunto está matutando na minha cabeça para a gente conversar aqui. Obrigada de verdade. Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder estar com vocês para poder falar. Vamos começar pelo básico, que na verdade pode quase que ser a única pergunta dessa entrevista, porque eu sei que você vai ter muita coisa para transmitir para a gente. O que é uma cesta básica? Uma cesta básica é um conjunto de bens essenciais, né, de alimentos, mas pode ser também com outros produtos. É algo que se cria a partir ou da necessidade de uma população, ou, enfim, tem várias formas de se olhar uma cesta básica. O que a gente faz no DIEESE, especificamente, é a partir de um decreto-lei de 1938, é um decreto antigo, a gente sabe disso. 1938. Vamos fazer as pessoas ouvirem isso. Esse é um decreto muito antigo, mas é a única legislação no Brasil que fala algo sobre o que seria uma cesta de alimentos básicos para os trabalhadores. Então, esse é um decreto que ele vem antes do salário mínimo. Então, quando se pensava em como implantar o salário mínimo no Brasil, então o governo da época reuniu uma série de técnicos e fez com que esses técnicos fossem às várias regiões do país para descobrir como que os trabalhadores dali consumiam, quais eram os hábitos de consumo de cada um desses trabalhadores. E aí, com base nesse estudo, nesse levantamento, estabeleceu-se grupos de alimentos. Então, proteínas, que aí englobam quase todas as carnes. Aí você tem, dentro do decreto, você tem vários tipos de carne, vísceras, peixe, frango, carne bovina, carne suína. Então, é um pool de produtos que pode entrar no que se chama nesse grupo de carnes. E, junto com isso, se estabeleceu quantidades. Então, cada região tem uma composição distinta da cesta. Na região norte, você tem quantidades específicas para aqueles trabalhadores, norte e nordeste. Na região sudeste, você tem diferença. Então, por exemplo, a carne, o decreto estabelece que a quantidade de carne ou proteínas necessárias para um trabalhador é de 6 quilos. Pode ser peixe, pode ser carne bovina, pode ser frango. E também estabelece para a região norte e nordeste 4,5 kg. E na região sul, 6,6 kg. Então, o que o decreto fez foi estabelecer grupos de alimentos e fazer uma composição calórica, proteica, ou, enfim, nutricional, que garantisse a saúde do trabalhador. A gente tem que pensar que é um trabalhador braçal, né? Um trabalhador que gasta energia durante o seu trabalho. Mas, no entanto, apesar dela ser um pouco calórica, talvez para os padrões de hoje, é a única referência que a gente tem. Então, o decreto estabelece, desde 1938, estabeleceu aquilo que eles chamaram na época de ração essencial mínima. É um nome até que a gente não gosta muito de reproduzir, mas é isso que está no decreto. A partir desse consumo, dessa pesquisa dos hábitos e da determinação dos produtos que vão ser consumidos, que deveriam ser consumidos pelos trabalhadores, então, eles instituíram, em 1940, o salário mínimo, escolhendo, né, que seria um salário mínimo nacional, o que é bom, porque já num país tão desigual regionalmente, um piso regional estabelecido de forma diferente no Brasil
aprofundaria ainda mais as desigualdades. Certo. Então, acho que é importante falar, a cesta ela é diferente por região, e isso explica, quando você olha na pesquisa os diferentes valores entre Norte e Nordeste, geralmente o custo é um pouco menor do que o Sul e Sudeste, e isso basicamente se dá por conta da composição da cesta, da quantidade de produtos que se considera para essa cesta. Legal. Quando a gente fala, e aí estou falando da comunicação, do jornal, da TV, vira e mexe, a gente ouve assim: a cesta básica no Nordeste é mais barata do que a cesta básica do Sudeste. E aí, na verdade, eu sempre achei assim: nossa, o arroz do Nordeste está mais barato. Nossa, o feijão no Nordeste está mais barato. Na verdade, não é isso. A gente está falando, não é preço de produto individualmente comparado. A gente está falando do preço da composição geral, todos os produtos que fazem parte de cada cesta. É isso, né, Patrícia? É isso. A pesquisa que o Diese faz, que divulga que é a única que mensalmente, existe no Brasil, né? as pessoas elas usam, algumas instituições usam a nossa metodologia, é uma metodologia pública, ela está disponível no site, e fazem também pesquisas semelhantes. No Diese, a gente faz desde 1959 no município de São Paulo. Por quê? Porque a gente sempre entendeu que, por ser a única legislação que fala sobre cesta básica e que dá uma direção do que seria a alimentação básica do trabalhador, então, o que o Diese fez? Ele adaptou o decreto. Ao invés de pesquisar aquele grupo de carnes ou grupos de grãos que o decreto fornece, então, o Diese, de uma forma mais simples, escolheu alguns produtos que representem aquele grupo. Então, por exemplo, a gente pesquisa a carne bovina de primeira, pesquisa o arroz agulhinha, o feijão, aí carioquinha ou preto, dependendo da região, porque isso realmente tem diferença. No Rio se come muito mais feijão preto, aqui em São Paulo se come muito mais feijão carioquinha. Então, respeitando os hábitos de consumo, o Diese escolheu um produto de cada grupo do decreto e, usando as quantidades estabelecidas, começou a fazer o cálculo da cesta. Isso desde 1959, no município de São Paulo, e conforme o Diese foi se expandindo no Brasil, ele foi também, a condição inicial para o Diese estar no município, que não, ele era ter a pesquisa da cesta. Então, se fazia uma pesquisa de local de compra na região, e aí começava a fazer a coleta. Então, hoje, nós temos a pesquisa em 17 cidades. E isso nos dá um panorama do preço básico da alimentação nas 17 capitais do Brasil para um trabalhador. E acho que isso que tem que ficar claro. É uma cesta individual, ela não é uma cesta familiar, como muitas vezes a gente acha pelo valor. A cesta hoje, ela custa em torno de R$ 600 no Sudeste. É um valor extremamente alto. Então, a gente tende a achar que R$ 600 é o custo da alimentação de uma família de 4 pessoas. Mas não é. Esse é um custo da alimentação de uma pessoa com qualidade. Então, acho que isso precisa... Com qualidade. Com qualidade. Isso é muito importante de ouvir, porque a gente está vivendo socialmente o momento do osso, em que a gente está vendo em todos os jornais, em que o indivíduo, o cidadão brasileiro, ele está recorrendo à fila do osso doado, ou ele está comprando o osso para comer. E aí a gente aqui está falando de uma cesta básica que foi estabelecida em 1938 e que cada indivíduo deveria gastar para se alimentar de forma saudável e correta em torno de R$ 650. E aí, você falou que essa cesta é individual, não é isso? Isso, ela é individual. Ela não é uma cesta familiar, como a gente tende a achar, e ela tem como produto de maior peso a carne bovina de primeira. Então, a gente desde sempre, desde 1959, que pesquisa em todas as cidades carne bovina de primeira, numa época em que
e em vários momentos o trabalhador comia carne bovina de primeira. Eu acho que a gente vive hoje, na verdade, é um momento de exceção que a carne, o Brasil, o maior produtor de carne do mundo, ele não consegue produzir carne para a sua população. Porque, às vezes, a gente pode pensar, mas, nossa, você faz uma cesta básica com patinho, com colchão mole? Sim, é uma cesta básica com patinho e colchão mole. Por quê? Essa não é uma alimentação da elite, ela tinha que ser uma alimentação da população brasileira. Quando a gente olha na pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que é uma pesquisa que mostra os hábitos de consumo, o produto de maior peso nessa pesquisa é a carne. Significa que ela é um alimento que está presente na vida de todos os trabalhadores, independente de ter esse valor tão alto. O que a gente vive em relação à carne hoje é um momento de exceção. O preço quase que duplicou em 2 anos, mas a composição da cesta leva em consideração a carne bovina de primeira. E acho que ela, quando a gente olha a cesta, a gente pode, às vezes, ter essa impressão de que, então vou comer no Nordeste é mais barato de se viver. O Jazz, ele fez um exercício interno que ele mostra que, se você usar a mesma composição da cesta, ou seja, você pega as mesmas quantidades, né, e usa os preços médios que a gente coleta mensalmente nas 17 capitais. O que a gente vai ver é que Fortaleza é a terceira capital mais cara. Então, e aí você pergunta, bom, mas Fortaleza está sempre lá entre a sexta, a sétima, mas com menor custo. Então, na verdade, a cesta, por ter uma quantidade diferente, ela pode dar essa falsa sensação de que viver no Nordeste é mais barato. Mas a gente também precisa lembrar que muitas coisas não são produzidas no Nordeste. Muitas coisas são produzidas no Sul, no Sudeste, muitos alimentos são processados aqui e eles precisam ir até o Nordeste por rodovia, caminhão, que usa diesel. E aí, desde Tá um absurdo. 2016, o preço Impacta no vem preço. subindo e vai impactar também no preço das famílias, e são alimentos básicos, porque a gente está falando aqui de arroz, feijão, tomate, batata, pão, manteiga, leite, café, carne. A gente está falando de produtos muito básicos. Eu acho muito interessante quando você diz quais são esses produtos para a gente salientar para o telespectador do outro lado, porque a gente vive numa realidade que, por exemplo, eu não sei qual é o valor da cesta básica de muitos dos sindicatos daqui de Petrópolis, mas especificamente do Sindicato dos Rodoviários, eu sei porque eu faço parte da assessoria de imprensa. Então, eu literalmente estava na mesa de negociação quando eles estavam discutindo o valor da cesta básica na época do dissídio coletivo. E aí, lá na época, eu não sabia desta questão do decreto de 1938, e aí para o Sindicato dos Rodoviários de Petrópolis, o valor da cesta básica para o trabalhador é de 330 ou 350 reais, salvo o equívoco da minha memória. Contudo, a gente está falando de metade do valor do que a gente está discutindo aqui. E aí vem a minha pergunta, que eu nem tenho propriedade para saber se você pode, se você tem conhecimento disso, contudo, como é que funciona isso? Se a cesta básica lá do decreto de 1938 fala e está em torno de 650, como é que o patronal pode dar para o trabalhador uma cesta básica menor do que essa mínima? Como é que funciona isso? Ou não tem decreto e aí a gente fica nesse... Não sei que termo usar, porque eu ia dizer samba do crioulo doido, mas aí é racismo. Na verdade, o que o decreto quis fazer é dar um parâmetro, né, do custo de alimentação, e esse parâmetro deveria servir para o salário mínimo necessário, para o salário mínimo nacional. Então, é o objetivo do decreto. As negociações que são feitas hoje, elas buscam incorporar um auxílio alimentação, e que aí que se convencionou chamar de cesta básica, né? Como se você tivesse
possibilidade de ter uma parte da sua alimentação financiada pelo empregador. Então, você recebe, em forma de salário também, essa cesta básica. E aí é que, às vezes, a gente pode ficar um pouco confuso. Uma coisa é a alimentação mensal necessária para o trabalhador, né? Então, ela engloba vários tipos de produtos. Essa cesta, muitas vezes a gente fala, eu ganhei uma cesta básica, mas ela não tem carne, né? Eu ganhei do meu empregador no final do ano uma cesta básica, ou então eu recebo uma cesta básica, mas ela só tem produtos secos, né? Que a gente chama produtos elaborados, então arroz, feijão, biscoito. Então, que a gente chama tudo com o mesmo nome, cesta básica. Mas o que se tem na negociação, ou às vezes, acho que de uns anos para cá, se criaram muitas empresas, né, que vendem essa cesta básica pronta e que isso vai direto para o trabalhador. Enfim, a negociação é de um auxílio que deveria auxiliar o trabalhador na sua alimentação. Se ela pudesse ser não dada em valor, o ideal seria que ela permitisse que o trabalhador comprasse essa cesta. Então, a cesta do decreto de 1938. A cesta do decreto. Quando a gente recebe a cesta, aí geralmente se tira a carne, aí você está tirando um percentual grande dessa cesta, né? Porque a carne, hoje o quilo da carne de primeira é R$43. Se você multiplica esse valor por 6, então você tem que a carne ele tem um peso importante, expressivo na cesta, quase R$240. Então, aí, o que a gente recomenda é a negociação mesmo, porque é na negociação que se deve convencer o empregador de que ele poderia fornecer pelo menos o valor referente a essa cesta. Isso pode ser uma forma de negociar. Perfeito. Utilizando o próprio decreto em vigência. Utilizando o próprio decreto em vigência e utilizando o valor que se tem de referência, porque a gente sabe que R$300 é metade de uma cesta. Então, ela é um auxílio pela metade. Então, eu acho que aí na negociação, né, pode ser uma forma já que hoje já não se incorpora mais nada ao salário, já que a produtividade não é incorporada, que tudo é flexível, a cesta básica pode ser uma forma de você fazer uma negociação buscando um valor maior. Mas a gente sabe que, nesse momento, quando a negociação sempre fica mais difícil em momentos de crise, né? Então, hoje, a gente resiste, né, a essa crise e tenta passar por ela, mantendo o emprego com qualidade. Mas pode ser sempre uma diretriz para o sindicato ter em mente o valor, referência da cesta e o que ele consegue na negociação. Perfeito, Patrícia. Agora, o que a gente entende hoje como decreto lá de 1938, e eu estou repetindo esse ano muitas vezes mesmo, porque nós estamos em 2021. Então, assim, a gente está falando de um decreto, eu sou péssima em matemática, mas, assim, tem 80 e tantos anos, ou 90 anos. É uma coisa, 80 e poucos anos, é uma coisa assombrosa querer comparar hábitos de alimentação de agora com um de 80 anos atrás. Mas, ok, não tem outro. Só que aí é a questão, não tem outro decreto. A gente está discutindo, alguém percebeu isso? Os movimentos sociais, os sindicatos, as confederações, elas estão falando que quando a gente não olha para essa composição da cesta básica, a gente vai sucateando a própria cesta básica a chegar no que a gente estava discutindo agora, que o sindicato, o patronal dos rodoviários em Petrópolis oferece a metade do valor da cesta básica e tal. Isso é uma questão que, em sua avaliação como economista e supervisora de preços do Diesimo, um departamento intersindical tão relevante no Brasil, esta é uma questão que a gente precisa colocar em pauta para discutir? Eu acho que a gente precisa olhar, né? Primeiro é esse conceito de cesta básica, porque ainda bem que a gente tem esse decreto que ele dá uma referência. Algum, pelo menos. Isso Então, você pode ser questionado por nutricionista, você pode ser questionado por pessoas que hoje cuidam de uma alimentação saudável,
Se você consegue garantir isso para o trabalhador, eu diria que já é nossa, metade do caminho andado, porque você garante uma alimentação de qualidade, calórica ou não, se ele não gasta as 2.200 calorias que estão previstas na cesta do decreto, não tem problema, mas pelo menos você garante o acesso a esses alimentos durante um mês. Difícil mesmo é passar fome. Mas eu queria falar que existem várias cestas básicas, né? Não é o decreto, 1938 tem essa especificação porque é uma legislação. Mas, por exemplo, a OMS, ela estabelece uma cesta básica. Uhum. Poderia olhar por ali. Quando você vai pensar linhas de pobreza, você pode fazer também por cestas de alimento, né? Você estabelece que o consumo de uma família deveria ser X e todo mundo que não consome está abaixo dessa linha de pobreza. Então, assim, dá para pensar N formas de você olhar para a cesta básica e criar um parâmetro. Mas eu acho que é importante a gente perceber a simbologia que tem por trás dessa pesquisa, que aparentemente é tão simples e tem 13 produtos, mas você consegue por ali saber, ter um indicativo do que seria o ideal para a população. Perfeito. Então, E a assim, partir desse cálculo do ideal, nós deveríamos, enquanto sociedade, entender que o salário mínimo é pífio, porque a gente está falando que uma cesta básica de alimentação para um indivíduo é R$ 650, o salário mínimo, R$ 1.100. E o salário mínimo deveria suprir 5 coisas: alimentação, habitação, saúde, educação e lazer, não é verdade? Aprendi com Diese. Vestuário, tudo, né? Todos os outros gastos que você tem na vida. Isso que na Constituição diz isso, o salário mínimo necessário deve permitir ao trabalhador e à sua família que eles possam morar com dignidade, comer bem, ter acesso a lazer, à educação, à saúde, ao vestuário. Enfim, o que a gente precisa de básico para viver. Perfeito. Então, o que a gente tem hoje? Pela pesquisa de orçamento familiar do IBGE, a gente sabe que as famílias de renda mais pobres, assim, pensando assim, primeiro decil, os 10% de famílias mais pobres, elas gastam muito com a sua alimentação. Temos 30% da sua renda, 20, 25, 30% vai ser gasto com a alimentação. E o restante tem 40% com habitação, mais ou menos. Então, só que o que acontece? Isso é uma pesquisa de 2017, 2018. O que a gente tem hoje? A gente tem famílias gastando muito com o gás de botijão, porque é isso, seu preço aumenta, você precisa gastar mais da sua renda que permanece a mesma, com aquilo. E vai diminuir onde? Diminui na comida. Gasta com gás de botijão, com energia elétrica, você gasta com moradia, você precisa mudar. E aí você vai comer menos, porque também comer ficou caro. Já não cabe mais dentro do orçamento. Então, você começa a abrir mão daquilo que é seu hábito de consumo, daquilo que é a sua qualidade, e vai substituir. Então, a gente vê algumas pessoas do governo falando, come ovo, ou então, come macarrão. Na pandemia, a gente ouviu essa frase, né? Sim. Come macarrão. Bom, por que eu preciso comer macarrão? Tudo bem. Mas eu gosto de macarrão. Nem dá para. Não como uma fala do governo federal para eu comer macarrão. Ou para eu trocar. E tem uma coisa, né? O macarrão é feito de trigo, e o trigo é importado. Então, o trigo também aumentou 5 vezes mais caro. Então, ele também subiu de preço. Então, não é o macarrão que vai solucionar. E aí, mas o que você observa na realidade é que as pessoas estão migrando. Elas migram para o ovo, e aí você tem aumento de ovo por conta do aumento da demanda, você tem aumento do preço da carne de frango por conta do aumento da demanda. Então, as pessoas elas estão tentando sobreviver a esse momento em que a carne
Olha, só para a gente ter uma ideia, em agosto de 2019, o quilo da carne de primeira, a média na cesta básica, custava R$ 25. E agora custa 43. 44. Exatamente. Você acabou de falar. É Então, disso que a gente está só para a gente discutindo ter uma aqui. ideia. E o salário mínimo sobe abaixo da inflação. Então, essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Porque só se você pegar a cesta básica e multiplicar por 3, ela já não cabe no salário mínimo. 3, por que 3? 2 adultos e 2 crianças, sendo que 2 crianças consomem como um adulto. A conta não fecha. Então, já não cabe comer como se diz, como se estabelece na única legislação do Brasil. Então, não cabe. Então, é necessário fazer um ajuste. Aí, onde você vai ajustar? Então, o que as famílias fazem? Então, eu vou dormir até mais tarde e eu consigo pular uma refeição. Tanto uma perversidade que não tem expressão. Fome dói no corpo, né? Dói na Sentir alma. fome. Dói no corpo e dói na alma. Patrícia, dói no corpo, dói na alma. Queria te agradecer de verdade. Nosso tempo chegou ao final, explodimos para variar, porque é sempre um imenso prazer conversar com você. Obrigada, de verdade. Enquanto jornalista, é um prazer conversar com você. Enquanto Carla, é sempre um grato aprendizado, digamos assim. Obrigada de verdade, foi uma alegria. Eu que agradeço. Que a gente possa ter breve. Um país melhor, né? Que a gente Com possa ter um certeza, país melhor. Falar de coisas boas, né, Eu Carla? acredito que vai haver um momento em que eu vou estar do lado de cá e a gente vai estar falando que a cesta básica cabe no horário do trabalhador. Espero que seja breve. Vamos torcer para isso. Obrigada de verdade. Obrigada, tchau. Obrigada a você de casa que ficou comigo. É sempre uma alegria poder compartilhar com você o que a gente tem descoberto aqui, nesse mundo do Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.